Cancelamento da inscrição eleitoral? Como que o artigo 71 do Código Eleitoral é cobrado em questões de concursos públicos? Hoje, este é o tema que eu e você enfrentamos aqui no quadro Questões Gabaritadas. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Gabaritando Eleitoral. Eu, Wesley Machado, estou muito feliz com a sua audiência, com a sua participação. Estamos aqui no quadro Questões Gabaritadas e vamos resolver uma questão sobre cancelamento da inscrição eleitoral. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de nos seguir nas redes sociais no @Gabaritando Eleitoral. A nossa questão de hoje diz respeito ao artigo 71 do Código Eleitoral. E esse artigo 71 contém um rol taxativo de hipóteses autorizativas do cancelamento da inscrição eleitoral. Situações em que a Justiça Eleitoral vai determinar o cancelamento da inscrição eleitoral de um determinado cidadão, por se tratar de hipóteses de restrição do exercício da cidadania. Essas hipóteses inscritas no artigo 71 do Código Eleitoral merecem interpretação restritiva, são interpretadas restritivamente. Essa questão, que diz respeito ao artigo 71, tem uma relação direta, inclusive, com um tema que eu e você conversamos lá no nosso blog, no blog do Gabaritando Eleitoral, o tema sobre o cancelamento da inscrição eleitoral de Dona Rizoleta Neves. Cancelaram a inscrição eleitoral de Dona Rizoleta Neves, a avó do Aécio Neves? Como assim, professor? Não perca este tema. Vá lá no nosso blog do Gabaritando Eleitoral, que há um texto, nós enfrentamos o que aconteceu no cancelamento da inscrição eleitoral da avó do Aécio Neves. Algo que aconteceu lá em 2002, quando Aécio Neves concorreu ao cargo de governador do estado do Rio de Janeiro, do estado de Minas Gerais. Hoje, eu e você vamos ver como que este tema, cancelamento da inscrição eleitoral, é cobrado em questões de concursos públicos, comigo na tela. Pessoal, vamos lá, uma questão de 2019, uma questão lá do TJ Bahia, do cargo juiz de direito. Diz a questão: assinale a alternativa que indica uma causa legalmente amparada para o cancelamento do alistamento eleitoral. Alternativa A, diz assim: incapacidade comprovada de o eleitor se expressar no idioma nacional. Será que, em razão de um determinado cidadão não se exprimir em língua nacional, isso é circunstância suficiente para o cancelamento da inscrição eleitoral? Este tema, inclusive, foi enfrentado pelo TSE no ano de 2010. Por quê? Pessoal, o artigo 5º do Código Eleitoral diz que não podem se inscrever como eleitores aqueles que não saibam se exprimir em língua nacional. Assim, ainda que tivéssemos um brasileiro nato, alguém que tivesse nascido no Brasil, ou que tivesse a nacionalidade originária, mas que não soubesse exprimir-se em língua nacional, essa circunstância seria suficiente para impedir o alistamento eleitoral. Seria uma hipótese de inalistabilidade. Entretanto, há o entendimento de que todas as hipóteses de inalistabilidade estão estabelecidas na Constituição Federal. E o artigo 14, parágrafo 2º da Constituição Federal diz que nós temos dois inalistáveis: os estrangeiros, os conscritos, durante o período do serviço militar obrigatório só. Veja, se nós tivermos um brasileiro que não sabe exprimir-se em língua nacional, será que exprimir-se em língua nacional é requisito para o alistamento? Não é. E o TSE, quando do enfrentamento dessa hipótese de inalistabilidade prevista apenas no Código Eleitoral, não está na Constituição Federal.
O TSE diz que essa hipótese de inaliestabilidade é incompatível com a ordem constitucional vigente. Se nós tivermos um brasileiro que não saiba exprimir-se em língua nacional, para esse brasileiro o alistamento será facultativo, ele é considerado analfabeto. E, preenchido o requisito etário, se tiver mais de 16 anos de idade, este brasileiro poderá alistar-se. Logo, se exprimir-se em língua nacional não é requisito para o alistamento, se nós demonstrarmos que alguém não sabe exprimir-se em língua nacional, não será hipótese ou essa circunstância fática não autoriza o cancelamento da inscrição eleitoral. Não é nem requisito para se alistar, quanto mais para cancelar a inscrição eleitoral. Essa primeira alternativa está errada. Próxima alternativa, alternativa B, diz o seguinte: não comparecimento do eleitor em 3 eleições consecutivas. O artigo 71 do Código Eleitoral elenca, dentre outras situações, o cancelamento, que haverá o cancelamento da inscrição eleitoral, quando o eleitor não votar em 3 eleições consecutivas. Trata-se de uma hipótese fática em que, em razão da presunção legal de falecimento, veja, alguém alistado, inscrito no rol de eleitores, não votou em 3 eleições consecutivas. A lei presume que esse eleitor morreu, por isso, para depuração do cadastro, para manutenção da atualidade do cadastro eleitoral, cancela o alistamento eleitoral deste eleitor. Claro que, para a incidência dessa hipótese, o eleitor deve deixar de votar, não justificar a ausência e não pagar a multa. Veja, se o eleitor deixar de votar em 10 eleições consecutivas, mas se ele justifica a sua ausência ou paga a multa, não há razão para a incidência dessa norma. Essa norma tem a finalidade de garantir a depuração, a atualidade do cadastro eleitoral. Se o eleitor compareceu perante a Justiça Eleitoral e justificou a sua ausência ou pagou a multa eleitoral, logo afasta-se essa presunção de morte e não há que se falar em cancelamento da sua inscrição eleitoral. Essa hipótese só incide para o eleitor que não votar, não justificar a ausência, não pagar a multa por 3 eleições consecutivas, sendo que, desde o julgamento da representação 649 lá no ano de 2005, essa hipótese fática não se aplica para os eleitores cujo alistamento e voto são facultativos. Porque se o alistamento e voto é facultativo, não há por que cancelar a inscrição eleitoral desse eleitor que decidiu exercer o seu direito de não votar. Para o eleitor que o voto é facultativo, ele pode votar ou não votar. E se ele não votar, esse é um direito que ele tem, o voto é facultativo. Como que, se esse eleitor não votar e o fizer por 3 eleições consecutivas, como é que a gente vai cancelar a inscrição eleitoral por ele ter exercido um direito? Isso não pode acontecer, isso geraria uma incoerência sistêmica, uma incoerência lógica, motivo pelo qual lá no julgamento da representação 649 de 2005 o TSE passou a entender que essa hipótese não se aplica para os eleitores maiores de 70 anos que deixem de votar em 3 eleições consecutivas, não justifica a ausência, até porque não tem que justificar, e não pague a multa, até porque não tem multa, se é facultativo. E ele decide não votar, não há multa. A multa eleitoral é só para os eleitores cujo voto é obrigatório e eles deixam de exercer o seu dever de voto. Essa hipótese, portanto, só se aplica para os eleitores cujo alistamento e voto são obrigatórios. Mas esse não era o tema da questão. A questão apenas trouxe a reprodução do dispositivo legal. E o artigo 71, dentre outras hipóteses, diz que haverá o cancelamento da inscrição eleitoral do eleitor que deixar de votar em 3 eleições consecutivas. Mas aí você já sabe que é não votar, não justificar a ausência e não pagar a multa por 3 eleições consecutivas. Mas como a alternativa ela reproduziu o texto legal, essa foi considerada a alternativa correta.
Então, alternativa correta, alternativa B. Alternativa C. Nós vamos cancelar a inscrição eleitoral daquele eleitor cuja residência principal localizar-se fora da área do domicílio eleitoral. Então, a questão está dizendo que se o eleitor tiver residência no lugar e domicílio eleitoral em outro lugar, isso seria a hipótese de cancelamento da inscrição eleitoral. Errado. Só na verdade, o domicílio eleitoral não se confunde com o domicílio civil. O domicílio eleitoral pode ser diferente do domicílio civil. É possível que um determinado cidadão tenha o domicílio civil em um município e o domicílio eleitoral em uma zona eleitoral diversa do território do município em que esse eleitor tem domicílio civil. A título exemplificativo, eu tenho domicílio civil legal no estado do Amazonas. Em razão de eu ser promotor da justiça no estado do Amazonas, eu tenho domicílio legal no estado do Amazonas. Mas o meu domicílio eleitoral é no Distrito Federal. Eu tenho a minha inscrição eleitoral vinculada a uma zona eleitoral no Distrito Federal. Por quê, professor? Porque com o Distrito Federal eu tenho vínculos familiares, vínculos sociais, vínculos patrimoniais. O TSE, no julgamento do recurso especial 18.124, entendeu que o conceito de domicílio eleitoral é mais elástico e mais flexível que o conceito de domicílio civil. Disse o TSE, o conceito de domicílio eleitoral não se confunde com o conceito de domicílio civil. Diz o TSE, para a configuração do domicílio eleitoral, basta que o eleitor tenha com uma determinada zona eleitoral, tenha vínculos políticos, sociais, patrimoniais ou familiares. Existindo qualquer um desses vínculos, ainda que este eleitor tenha domicílio civil em um território diferente, nesta zona eleitoral o eleitor poderá fixar o seu domicílio eleitoral. Logo, ter domicílio civil e domicílio eleitoral em territórios diferentes, essa não é uma hipótese de cancelamento da inscrição eleitoral. Próxima alternativa que poderia gerar uma dúvida é a que diz que é causa de cancelamento do alistamento eleitoral a aquisição de outra nacionalidade. Será que se o brasileiro adquirir outra nacionalidade, ele perde, ele sofre o cancelamento da inscrição eleitoral? Não sofre. Na verdade, ele sofreria o cancelamento da inscrição eleitoral se ele perdesse a nacionalidade brasileira. Havendo a perda da nacionalidade brasileira, perde-se o pressuposto para o exercício da cidadania brasileira. Não entendi, professor. Pessoal, só pode ser cidadão brasileiro quem é brasileiro. A nacionalidade brasileira é um requisito indispensável e necessário para a aquisição e manutenção da cidadania brasileira. Estrangeiros não podem ser cidadãos brasileiros. Logo, se um brasileiro perde a nacionalidade brasileira, ele vai perder a cidadania brasileira. Mas se nós tivermos um brasileiro que adquirir outra nacionalidade sem perder a nacionalidade brasileira, isso é plenamente possível, segundo as disposições contidas no artigo 12 da Constituição Federal. Imagine que um brasileiro, para o exercício de direitos, seja ou para que ele possa exercer direitos em um outro país, ele precise adquirir essa nacionalidade estrangeira, ele não vai perder a nacionalidade brasileira, ele continua brasileiro e vai ter uma outra nacionalidade. Nós teremos uma dupla nacionalidade. Não é o mero fato de um brasileiro adquirir uma outra nacionalidade que ele automaticamente perde a nacionalidade brasileira, não é assim. Logo, nós só teremos o cancelamento da inscrição eleitoral para os brasileiros que perderem a nacionalidade brasileira. Não é a mera aquisição da nacionalidade estrangeira, é para o brasileiro que perder a nacionalidade brasileira. Com isso, nós terminamos a análise na nossa questão de hoje. Encerramos hoje o nosso projeto Questões Gabaritadas. Mais uma vez, obrigado por você ter me acompanhado até aqui.
Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, de curtir aqui o nosso vídeo e nos seguir nas redes sociais no @Gabaritando Eleitoral. No mais, Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu, Wesley Machado, espero você aqui no Gabaritando Eleitoral em uma próxima oportunidade.